A paz, povo de Deus. A mensagem que eu gostaria de estar compartilhando com os amados irmãos está inserida no livro de Mateus, no seu capítulo de número 7, versículo de número 13. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. No capítulo de número 5 de Mateus, Jesus ele inicia um conjunto de ensinamentos, conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus, ele vendo a multidão, ele sobe ao monte e se assenta. Logo aproxima-se de Jesus os seus discípulos. Jesus, então, ele abre a sua boca e começa a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Em Mateus 7,13, no texto a qual nós acabamos de ler, esse contexto também faz parte dos ensinamentos de Jesus. Jesus ele ensina este ensinamento estabelecendo um comando. Veja o que ele diz: entrai pela porta estreita. Jesus ele está sendo muito claro e firme no seu direcionamento. Mas o que é tão especial nesta porta? Para Jesus dar esse direcionamento com tanta firmeza. Em João 10, 9, Jesus ele revela o que é tão especial nessa porta. Quando ele declara: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Jesus é a porta. E para entrar por esta porta, é através de Jesus. Veja o que o versículo continua nos dizendo: se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Mas então o que nós devemos fazer para entrar por esta porta? E aqui nós vemos uma grande missão. Não é fácil, mas para aqueles que perseverarem até o fim, vai valer a pena. Veja o que o final do texto diz. Fala sobre duas classes: os muitos e os poucos. Veja que para a porta larga, muitos são os que entram. Agora, para a porta estreita, são poucos que a encontram, porque não é uma tarefa fácil. Muitos desistem em meio ao caminho, mas para aqueles que forem fiel até o fim, há uma recompensa. Vai valer a pena. Mas então o que nós devemos fazer para entrar por essa porta? Exige alguns requisitos, como reconhecê-lo como autor e consumador da sua vida. É preciso renunciar ao pecado. É preciso abandonar as velhas práticas. E é preciso nascer de novo. Após cumprir esses requisitos, e ainda há muito mais, nós também precisamos ter uma vida de oração.
Veja o que nos diz em Mateus 7. Outro requisito que eu gostaria de destacar neste dia. Olha o que diz o texto: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. É preciso pedir para entrar por esta porta. E qual é a forma que nós pedimos algo a Deus? É através da oração, meu irmão. Não há como pedir algo a Deus se não for através da oração. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. E a única maneira de ter essa intimidade, esse relacionamento é através da oração. O pedir aqui simboliza a oração. E olha que coisa linda o que nos diz em 2 Crônicas 7:14, para aqueles que têm uma vida de oração: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! É preciso ter vida de oração. E quando nós aprendemos a ter relacionamento com Deus, em ter uma vida de oração, o versículo seguinte se cumpre, o que diz: e dar-se-vos-á. Olha o que nos diz em Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Veja que no final desse texto fala sobre uma recompensa. Fala sobre uma recompensa. E que recompensa é essa para aqueles que entrarem por essa porta? Olha que em João 10:9 diz: para aqueles que entrar por essa porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, haverá salvação. E olha que coisa linda: e entrará e sairá e achará pastagens. A nossa recompensa, a recompensa para aqueles que entrarem por essa porta, é a salvação. E entrará e sairá e achará pastagens. Meus amados irmãos, há um lugar preparado para nós. Olha o que nos diz em Apocalipse, no seu capítulo de número 21. Em Apocalipse 21, fala sobre o lugar que está preparado para aqueles que entrarem por essa porta. Veja que coisa linda. Fala sobre o lugar que está preparado para nós, o novo céu e a nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens.
pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia! Há um lugar preparado para mim e para você. Vai valer a pena ser fiel até um fim. Entrai pela porta estreita. Aleluia! Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê seu like. Compartilhe com outras pessoas para que vidas venham ser alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. Que bom Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Em nome de Jesus. Amém.